Vamos abrir a palavra de Deus então. Primeiro texto, o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, 3 a 14. Temos na projeção o texto, tá bom? Então assim nos diz a palavra de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Vamos orar? Pai, como eu preciso do Senhor nessa manhã. É a tua palavra, é a revelação especial do Senhor, é a palavra espada de dois gumes que penetra o mais íntimo do nosso ser e vai dissecando, discernindo, separando, revelando tudo que precisa ser tocado dentro de nós. Pai, eu sou um pecador miserável, Deus, que não tenho sequer a menor capacidade de estar aqui à frente nessa manhã para pregar a palavra. Pai, afirmo veementemente o que Paulo já havia dito: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse tantas vezes prevalece na minha vida. Por isso, nessa manhã, o que eu peço é perdão em primeiro lugar, perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, perdão pelas inúmeras transgressões. Me perdoe, Senhor, para que eu seja aceito, Pai, por Ti, diante do Teu trono de graça, glória e santidade. E Deus, como pregar essa palavra? Como falar do Senhor? Sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, como também disse Isaías, o profeta. Senhor, a rigor, eu não poderia estar aqui pregando essa palavra nessa manhã, mas pela Tua infinita graça o Senhor me chamou, pela Tua infinita misericórdia o Senhor olhou para mim um dia e me chamou-me pelo nome, e me comissionou, me convocou, me separou para essa missão que é pregar a Tua palavra, que é ser pastor de gente, de ovelhas, pessoas que foram chamadas também pelo Senhor, pecadoras como são também, mas que como eu estão em processo diário, contínuo de transformação, Senhor. Como alguém já disse, talvez todos nós devêssemos usar aquela plaquinha: desculpe o transtorno.
em obras. Por isso, nessa manhã, o que eu peço para mim, para os meus irmãos, é que nesse processo de cura, de transformação, de conserto, e aí, Senhor, tantas metáforas poderiam ser usadas, que a Tua palavra, Pai, possa nos ajudar mais um pouco nesse processo nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja. Pai, que o Senhor possa decodificar essa mensagem, e se em algum momento, Pai, ela for de difícil entendimento, no âmbito espiritual, não estou falando sequer no âmbito intelectual, da cognição, mas espiritualmente, Pai, se em algum momento para alguém aqui essa palavra, ela não conseguir penetrar, Pai, por limitações humanas, que o Teu Espírito aplique em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus, e que todos aqui, Pai, se rendam ao Senhor Jesus, e declarem que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é Salvador, e por isso, a melhor postura para estarmos, é de joelhos, em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu tenho dito nos discipulados que eu tenho feito com a turma aqui, que o grande desafio, ou melhor, a melhor forma de leitura que a gente pode fazer da Bíblia, é procurar Jesus em cada uma das páginas da Bíblia. Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da revelação. Jesus é aquele que foi predito no Antigo Testamento a sua vinda, a sua vida, a sua obra, e muitos elementos foram dados no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. Então, toda a construção bíblica no Antigo Testamento teve um objetivo: chegar em Jesus, revelar Jesus, preparar a história, preparar o terreno para a vinda do Salvador. Então, quando você vê aqueles rituais, por exemplo, do Antigo Testamento, mata animal, oferece animal, derrama sangue, não é verdade? Festas sagradas, dias específicos, a própria lei que Deus deu a Moisés, nos seus 3 aspectos, civil, cerimonial e moral, tudo isso tinha como objetivo, como razão central, apontar para aquele que um dia viria, e seria a consumação disso tudo. Então, tudo o que nós vemos no Antigo Testamento, sem desprezá-lo, pelo contrário, valorizando-o ainda mais, na verdade, não passam de sombras, ou não passa de sombras, ou de vislumbres de algo muito maior, que foi a vinda do Senhor Jesus. Às vezes, eu fico tentando fazer o exercício de pensar como deve ter sido, Margarete, andar com Jesus. Embora muitos tenham desprezado Jesus, ter andado com Ele deve ter sido um negócio de doido. Tem uma música antiga, ai meu Deus, é um hino daqueles clássicos, né, que é dos LPs, né? Eu acho que é do Vitorino Silva, não sei quem, né? Uma música que falava assim, ó: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. Canta aí, mãe, da Assembleia de Deus, vai lá. E assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Só que a estrofe anterior fala como deve ter sido, tinha uma expectativa, né? Do autor da música dizendo
como é falsa a inspiração do pintor, né, a tentativa de hoje reproduzir o rosto de Jesus, tudo isso, o anseio humano, o anseio do homem moderno, de tentar saber como foi Jesus. Porque, irmãos, deve ter sido algo maravilhoso viver com Ele. Hoje, nós vivemos sem ter visto o rosto de Jesus, mas para nós tem um consolo, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque ter crido em Jesus, tendo visto o seu rosto, foi mole. Foi não. Porque a grande maioria viu Jesus, ouviu Jesus falar, viu os seus milagres, e ainda assim, essas pessoas, essa multidão, matou Jesus. Então, queridos, a Bíblia, ela é um livro maravilhoso, porque ela tem como centro Jesus. Então, o desafio é você ler Levítico, por exemplo, um livro que poucos gostam de ler, por conta dos seus rituais, das suas festas, das datas, mata animal, derrama sangue, corta aqui, corta acolá. Ler, por exemplo, o livro do profeta Ageu, Miqueias, Isaías, Jeremias, Êxodo, e você ser um verdadeiro cão de caça nas Escrituras em busca de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E o texto que a gente acabou de ler a título de introdução, ele é tremendo porque o autor, logo de cara, está fazendo questão de colocar Jesus no seu devido lugar, mostrando, talvez numa tendência naquele contexto, onde muitos valorizavam a presença de anjos e achavam que anjos eram seres, maravilhosos como de fato são, sublimes como de fato são, mas tentar reduzir o filho à categoria de um anjo como outros quaisquer. E o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: não, porque a nenhum dos anjos o pai chamou de filho. A nenhum dos anjos o pai disse: assenta à minha direita. A nenhum dos anjos, ou nenhum dos anjos, recebeu o status de filho como Jesus. Tu és meu filho, diz o texto, hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, Jesus diz: todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é o Senhor. Gosto muito do slogan daquela igreja grande, que tem que monte aqui perto aqui, que diz: Jesus Cristo é o Senhor. Se tem uma coisa que eles acertaram, eu acho que foi a única, é isso. Jesus Cristo é o Senhor. Não existe verdade maior. Amém, queridos? Fazer igual o irmão aquele dia aqui. Agora, tem uma questão. Se Jesus é maior que anjo, Priscila, se Jesus é Senhor, se Jesus é soberano, se Ele é Deus, como a Bíblia diz que Ele é, se nós devemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse atrás de Jesus, de vestígios de Jesus, da presença de Jesus, da vida de Jesus, a pergunta que a gente tem que fazer é: por que a gente ama pouco Jesus, tão pouco Jesus? Por que Ele não é o modelo maior para a nossa vida? Por que a gente não o imita? Não, pastor, eu imito, eu vou à igreja todo domingo. Quem disse que isso é imitar Jesus? Jesus vem na igreja. Por quê? Que se Jesus é tão sublime, é tão maravilhoso, é tão grandioso, o nosso estilo de vida não é coerente com isso. Por que a gente fala tão pouco de Jesus no dia a dia? Por que a gente imita tão pouco Jesus? Por que as palavras dele não habitam os nossos lábios? Por que ele não é o modelo maior e eu relativizo tudo ao redor para poder estar com ele?
E quando eu falo relativizar tudo, eu estou falando de tudo. Filho, mulher, marido, pai, mãe, trabalho, profissão, tudo por causa de Jesus. Queridos, talvez haja alguma coisa muito errada na nossa espiritualidade ou na base de tudo, na conversão de alguns. Porque quem teve um encontro verdadeiro com Jesus nunca mais foi o mesmo. É impossível você se encontrar com Jesus e você continuar sendo o centro da sua vida. Quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente entende essa verdade, quando o Espírito Santo abre o selo que existe em nós, do entendimento espiritual a respeito de Deus, que as escamas espirituais caem dos nossos olhos, tudo muda. A forma de viver muda, a forma de falar muda, nossas prioridades e valores mudam, tudo muda na nossa vida. Mas eu disse que a Bíblia está repleta de Jesus, não é verdade? E que a gente precisa aprender a ler a Bíblia e encontrar Jesus. E o que me chama a atenção é que em toda a Bíblia nós vamos encontrar indícios, e mais do que indícios, provas da existência de Jesus e do que Ele é. Hoje eu queria fazer um passeio na Bíblia com vocês para provar justamente isso que eu estou dizendo, ainda a título de introdução para o que virá nas próximas semanas, depois das minhas férias, como eu já lhes disse. E a gente vai começar no livro de Gênesis, por exemplo, quando Jesus, ele é apresentado no capítulo 3 de Gênesis. Nós não vamos ler esse texto, como sendo o descendente. Lembram comigo, quando o homem peca, no Gênesis capítulo 3, e ali, depois da queda, Deus aparece a Adão e a Eva, e mostra para eles o quanto que eles haviam errado, mostra para eles que eles haviam pecado, desobedecido a Deus. Lembram disso? E lembram quando ali no capítulo 3 de Gênesis, o Deus que não pode ser frustrado nos seus planos, o Deus que não pode ser frustrado nos seus propósitos, o Deus que homem algum pode mudar a sua determinação, esse Deus, ele vem ao encontro do homem, como sempre fazia na viração do dia, e pergunta para Adão, representante ali, o cabeça daquela relação com Eva, e pergunta para ele o que tinha acontecido, digamos assim, a grosso modo, e eles começam a relatar, de fato, a gente comeu do fruto que o Senhor falou para a gente não comer. E ali Deus começa uma sequência de declarações, de condenações, que envolveram quem? O próprio homem, a mulher, a serpente e a terra como um todo. A maldição sobreveio sobre tudo e todos. Tanto é que na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo lá no início vai dizer que a criação geme, com gemidos, esperando o quê? A redenção. Por quê? Porque tudo foi afetado. Sabe esse caos que você vive todo dia aí? Cidade de Deus, não deu na mídia, né? Essa semana aí, quarta-feira, estava passando com o Ricardo, com a Sheila, a gente olhando para os prédios da Cidade de Deus, comentando, a gente não tinha ideia, voltando da reunião dos homens, que, desculpa a expressão, o bicho estava pegando por trás dos APs, né? A gente olhando para os apartamentos, apontando ali, e o bicho pegando. Exatamente, não vem na mídia, mas enfim, mas isso aqui é só um exemplo, sabe por quê? Porque a criação geme, o caos está instalado. Sabe por que a gente sofre dentro do casamento? Nossos filhos se rebelam muitas vezes, se revoltam. Sabe por que a gente sofre com o nosso trabalho? Sabe por que a terra está um caos? Sabe por que existe poluição? Sabe por que existe todo esse sistema caído, tudo que está acontecendo na história nos nossos dias e vem sendo assim? Porque a criação foi afetada pelo pecado. A maldição que caiu sobre toda a criação, sobretudo sobre a criação superior, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que me chama a atenção, e meu ponto aqui só é um, buscando Jesus em todas as páginas da Bíblia, começando em Gênesis, é que quando a gente olha para o capítulo 3, nós encontramos aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho.
Quando Deus vira para a mulher e diz que ela daria luz tendo dores, o homem comeria através do seu suor, a mulher teria que se submeter ao homem, está condicionada, digamos assim, submissa ao seu marido, e ele continua aquela sequência de condenações, mas fala uma coisa, porém inimizade entre a mulher e a serpente, e entre o teu descendente e o descendente dela, dizendo o seguinte, e continua o texto, e a serpente, ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente pisará a cabeça da serpente. Em Gênesis capítulo 3, nós temos a primeira menção do Evangelho, lá atrás, um anúncio prévio do que Jesus viria a ser e fazer na história. Ele morreria, foi a picada da serpente no seu calcanhar, mas quando ele fosse picado no seu calcanhar, ele esmagaria a cabeça da serpente de uma vez por todas. Já encontramos em Gênesis capítulo 3, um bom título para Jesus, ele é o descendente da mulher. Avançando um pouco, se você der um pulo para Êxodo capítulo 33, que eu gosto muito, é um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento, quando Moisés está diante de Deus, está ali discutindo com Deus por causa do pecado da nação, e Moisés fala, mas Senhor, poxa vida, perdoa esse pessoal aí e tudo, e Moisés fala para Deus, Deus, é o seguinte, eu vou partir, mas se o Senhor não for conosco, não nos envie. Porque, Moisés malandro, né? Como que os outros povos vão saber que o Senhor é conosco, que existe um Deus em Israel, se o Senhor não for conosco? Nós vamos botar a cara lá, mas é importante que o Senhor fale, que o Senhor nos dê a garantia que o Senhor vá conosco. Aí Deus fala com ele, Moisés, pode ir, eu vou mandar um anjo com você. Aí Moisés, estou parafraseando o texto, vai dizer, Senhor, manda anjo não, eu quero o Senhor. Aí Moisés é mais ousado ainda, Deus, eu quero ver a tua face. Irmãos, a gente tem que aprender a ser mais ousado com Deus. Mas não é ousado no sentido, Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem bênçãos incontáveis para a minha vida, então eu reivindico agora a bênção. Vai fazer para tu ver. Não vai acontecer nada, então tu não vai receber. Eu estou falando aqui de desejar Deus, de querer Deus, ser ousado no que diz respeito, Deus, eu quero a tua face. Eu quero o Senhor. Fazer como John Knox na Escócia. Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Você já fez oração assim? Para coisas que realmente valem a pena? Deus, me dá um carro, senão eu morro. Deus, me dá um emprego novo, senão eu morro. Deus, resolve o meu problema financeiro, senão eu morro. Não! Ousadia com Deus tem a ver com a presença de Deus. E tem a ver com aquilo que Deus valoriza, pessoas, salvação, vidas. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, me dá freguesia, senão eu morro. Deus, me dá os meus colegas de trabalho, senão eu morro. Deus, me dá a minha família, senão eu morro. Isso é ousadia diante de Deus. E Moisés falou, Deus, eu quero ver a tua face. Aí Deus vira para Moisés, Moisés, você não sabe o que você está pedindo, cara. Você não sabe o que você está pedindo. Ver a minha face é um negócio complicado. Aí Deus falou assim, mas eu vou quebrar teu galho. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar você sobre uma rocha. Acho isso fantástico. E eu vou passar com toda a minha glória, toda a minha bondade. Mas tem um detalhe, Moisés, homem algum viu a minha face e viveu. Então, eu vou colocar você na fenda de uma rocha. Eu vou passar de costas, senão você não vai suportar. E você vai me ver através da fenda da rocha. Queridos, o texto no versos 21 a 23 vai dizer, e prosseguiu o Senhor. Eu estou em Êxodo capítulo 33, versos 21 a 23. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Esperando aqui quando eu acabar de passar.
Então tirarei a mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, bota ele para mim, por favor, que meu texto cortou aqui um pouquinho, Moisés, por gentileza. 21. Isso. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Vai. Quando a minha glória passar, eu o colocarei na fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Sabe o que isso significa? E aí os estudiosos vão dizer o seguinte, que essa rocha é uma manifestação já de Cristo no Antigo Testamento. Essa rocha, ela é uma espécie de antecipação, é um tipo de Cristo, como os autores dizem, no Antigo Testamento. Sabe por que a Bíblia fala isso? Olha para mim aqui, todo mundo, por gentileza. Ou você é colocado sobre a rocha, ou você é visto por Deus através da fenda da rocha, ou você não vai ver Deus nunca. Estão começando a perceber, vou usar uma expressão que eu usava para o irmão essa semana, por que o Evangelho, porque Jesus é exclusivo e excludente? Estão começando a perceber? Por que é tão sério esse negócio? Pode soar arrogância para alguns, e soa. Pode soar, preterismo, e outras, poderíamos trazer aqui outros conceitos. Mas Jesus é a rocha sobre a qual ou a gente está, ou a gente não está com Deus. Não tem como ver Deus se não estiver sobre a rocha. Não tem negócio. Não dá para relativizar o que é absoluto. E eu tenho dito aqui na igreja, eu relativizo várias coisas, eu negocio várias coisas, mas tem absolutos de Deus que não adianta, eu não relativizo. Porque é a palavra de Deus. Ele é a rocha, Ele é a fenda pela qual Deus nos olha e nos vê santificados, purificados, limpos, justos, perfeitos, porque o Deus Santo não tem como nos ver diretamente, senão através da fenda, porque se Ele não nos vir através da fenda, Ele nos vê sujo, inacabados, imperfeitos, e Deus não se relaciona com gente assim por causa da sua santidade. Mas Ele também é o pão da vida. Vamos avançar. João capítulo 6 é lindo e duro. Jesus já havia multiplicado o pão, feito milagres, no auge do seu ministério, cara. Imagina a galera toda de barriguinha cheia, né? Ele multiplicava um pão aqui, o peixe ali, segundo o César, Carvalho, que pregou aqui, o primeiro Macfish da história, pão com peixe, Primeiro Macfish da história, pão com peixe. Foi Jesus quem inventou, tá? Tinha que ter lá a marquinha lá do, pelo menos lá o Ixoezinho lá. Macfish, primeiro Macfish da história. A multidão atrás de Jesus, porque havia comido pão, visto o milagre. Aí Jesus vai ter um tempo de descanso, um tempo sozinho, de tentar descansar. A multidão descobre que ele está do outro lado do mar, vai atrás dele. Aí Jesus manda o verbo, Vocês não estão atrás de mim porque vocês me amam. Vocês não estão atrás de mim porque vocês me querem. Vocês estão atrás de mim porque eu dou pão para vocês. Porque eu faço milagre. Mas o coração de vocês não está em mim. Aí ele vai a Moisés e diz: Moisés deu pão para vocês. Vocês comeram maná no deserto, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sou o pão da vida. E se vocês comerem de mim, vocês nunca mais terão fome. Mas tem que ter fome de Deus. Só come Deus quem tem fome de Deus. Só se alimenta de Deus quem o estômago ronca por Deus, metaforicamente falando. Ele diz: eu sou o pão da vida. Irmãos, a gente acha que o que alimenta a gente é o banquete no melhor restaurante, ou aquele prato, como se diz, de peão bonito, Isso alimenta o nosso corpo, mas daqui a pouco a gente está com fome de novo. Agora, quando Jesus alimenta a nossa alma,
a nossa fome na existência e a nossa fome espiritual acaba. Ele é a plenitude de tudo aquilo que há e tudo aquilo que a gente precisa. Avançando para o capítulo 8 de João, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Olha só o verso 12 que vai dizer, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu irmão, está perdido? Está escuro? Está cinza? Está mais ou menos? Está sem saber para onde você vai? Olha aqui, Jesus está falando para você, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu ilumino os teus caminhos. Agora, meus irmãos, mais uma vez não tem como, a palavra de Deus diz que se você quiser receber essa luz e andar nessa luz, um dos caminhos é a própria palavra de Deus. Me lembro do Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você não tem por que andar mais perdido, desorientado, sem rumo, dando cabeçada. Gente, chega de dar cabeçada na vida, chega de andar sem rumo, chega de ficar batendo cabeça em tudo quanto é lugar. O que eu mais tenho visto é gente batendo cabeça, e o caminho é tão claro, está tão estampado, e Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse que Ele é a água que sacia a sede. Oh, que coisa linda! Naquele diálogo maravilhoso com a mulher samaritana. Lindo aquele diálogo, no capítulo 4 de João, Evangelho de João, versos 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está com sede? Olha a água. Não, nessa água não. Só para você despertar um pouquinho. É água da vida. É água para a alma. É água que uma vez que a gente experimenta, a gente não consegue mais ficar sem ela. Irmãos, está cheio de gente morrendo de sede do lado da fonte de água viva. Às vezes eu fico pensando, perdoe aqui, não é arrogância, é verdade. Nossos vizinhos aqui, né? Nossos vizinhos, dizia para a Cris hoje, eu chego com um carro aqui, cheguei com um carro, aí a janelinha do lado da Lívia, a cortininha vai assim, ó. Aí olha, daqui a pouco sai. Quem está com a gente aqui há muito tempo sabe que tem um histórico aqui de problema, né? E aqui a gente está pregando a palavra, pregando o evangelho. Os vizinhos do lado de cá, do lado, já passamos como igreja por outros lugares, impressionante. As pessoas não querem, as pessoas não se rendem. As pessoas não querem ouvir, inventam desculpas, todo pastor é ladrão, todo pastor é corrupto, pastor rouba, igreja é bitola, e não sei o que, e papapá, e papá. E Deus está falando, ó. A oferta está sendo feita, a água está sendo oferecida, mas as pessoas não querem beber. E você está com sede? E você pode dizer como o salmista quando disse, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, se você não fala isso, se você não tem sede de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, você não experimentou a verdadeira conversão. Mas o que eu preciso fazer? Nicodemos vira para Jesus e diz, é simples, nasce de novo. Nasce de novo, da água e do Espírito, obra de Deus, soberana de Deus, renda-se a isso, renda-se a esse Deus, baixe a guarda, né, professor? Baixe a guarda, deixa Deus agir na tua vida, receba o que Deus tem para fazer por você, chega de resistência,
Se você tem problema comigo, você não pode ter problema com Deus. E por causa do seu problema comigo, você brigar com Deus. Se você tem problema com irmãos na igreja, isso não é desculpa para você não mergulhar em Deus. Se você tem cometido pecados que só você sabe, e Deus, entenda uma coisa, chegou a hora de você romper e dizer para Deus o quanto Ele é importante para você, o quanto Ele é valioso para você, e o quanto você quer beber dessa água. Meu irmão, isso é sério demais, porque você pode ir para o inferno. Pastor, você nunca falou? Acho que eu nunca falei tão claro assim nessa igreja. Ou Jesus é tudo para você, ou você vai para o inferno. Ou Jesus é tudo para mim, ou eu vou para o inferno. Não tem meio termo. É inegociável de Deus. Ele é a luz do mundo, Ele é a água que sacia a sede. Eu falei que eu ia sair de férias, né, Priscila? E a turma que dizia que queria que eu ia embora logo, eu falei, vou jogar duro hoje. Eu avisei, ninguém acreditou, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, irmãos, que verdade absoluta do Evangelho. Respondeu Jesus, é palavra dele, não é construção humana, não é discurso do pastor para convencer quem quer que seja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele também diz que ele e o Pai são um. Irmãos, não tem saída. Se você quer ver Deus, você tem que estar colado com Jesus, misturado com Jesus, junto e misturado, né? Com Jesus. Você tem que estar dentro de Jesus, abrigado em Jesus. Não tem saída. Percebeu que o artigo é definido. Ele não é um caminho, ele não é uma verdade e uma possibilidade de vida. É por isso, mais uma vez, eu vou dizer, a fé cristã, ela é exclusiva. Ela é excludente. O que significa dizer? Que não dá para negociar, não dá. Eu dizia para o irmão essa semana o seguinte, que, falando um pouco sobre essa questão de, tentando explicar um pouco melhor isso, né? Eu dizia o seguinte para ele, olha, se chegar aqui na porta, aqui, para mim, e um ateu, um agnóstico, um espírita, um católico, um budista, vamos fazer um projeto social juntos com essa escola? Eu falava para esse irmão, sim, vamos lá. O que a gente pode fazer, se mobilizar, para melhorar a vida da garotada aqui? Vamos juntos, estamos lá. Aí eu respondia para esse irmão o seguinte, que fizemos um trabalho social fantástico. Aí, no final, a turma feliz pelo que aconteceu, propõe o seguinte, vamos fazer um culto juntos para celebrar a Deus? Não. Sabe por quê? Porque o teu Deus é diferente do meu. Porque o meu Deus ressuscitou o terceiro dia. E o seu Deus não ressuscitou o terceiro dia. O meu Deus disse que quando eu morrer, eu ressuscitarei como Ele, o seu Filho, melhor dizendo. Porque Ele ressuscitou como primícia entre os mortos, para que eu ressuscite também. Eu não vou reencarnar. O meu Deus não exige que eu faça o bem para ser salvo. Ele diz que o bem que eu faço é fruto da minha salvação. Então, eu vou junto com você no social, mas eu não faço culto com você. Eu não sou ecumênico. Eu não sou sincretista. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade é absoluta do Evangelho. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, Jesus disse. Ele é a videira, verdades importantes nesse texto. Ele diz que todos que se dizem cristãos, eu vou já avançar aqui,
tem que estar ligado à videira. Tem jeito. Por quê? Porque aquele que não é ramo de verdadeiro, legítimo, e não dá fruto, a Bíblia diz, Ricardo, que ele, eu digo Ricardo só para frisar, e poderia dizer Lucas, Pedro, cada um de nós, ele diz isso, Ricardo, por uma razão simples, porque ele está afirmando que todo aquele que se diz, e eu vou aplicar, cristão, tem que produzir fruto. O verdadeiro cristão é aquele que dá frutos. O verdadeiro cristão é aquele que faz diferença. E se não dá frutos, ele corta e lança no fogo. Vai ler João 15, que você vai ver isso tudinho lá. Mas aquele que dá fruto, ele poda. Ele vai direcionando. É lindo. Quando você está diante de uma... como é que chama mesmo? Figueira não, sempre confundo esse negócio. Das uvas, gente. Uma parreira, né? O agricultor, ele vai podando e vai dando a direção que ele quer. E ele poda no sentido que aquela parreira vai poder produzir mais frutos ainda. Ele vai tirando as sujeiras. Isso é muito importante, irmãos. Deus, quando a gente está colado com Ele, Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai podando, tem que ser podado. Ele vai tirando de nós, tem que ser tirado. Agora, tem um detalhe. Se eu estou com Ele, é uma questão lógica. Se eu estou com Ele, eu estou aberto para Ele. Se eu estou com Ele, a seiva do Espírito está passando por mim. Isso é lindo. A árvore, ela... Não vou falar sobre isso aqui não, é misturar demais. Só para você poder entender. Vem do solo, nutrientes, vem água, vem tudo, não é verdade? E chega lá da pontinha da folha, da flor e do fruto. Isso acontece com o corpo de Deus, de Cristo. Isso acontece com essa videira verdadeira, onde essa vida que vem do Espírito Santo, essa seiva espiritual, vai passando por toda a videira e vai nos fortalecendo, nos alimentando, nos enriquecendo. Para quê? Para a gente dar fruto. Aí às vezes aparece uma erva daninha, às vezes aparece uma coisinha errada, um bichinho, aí Deus vai e poda. Que bichinho é esse? Que erva daninha é essa? São os nossos pecados. É ainda o velho Adão tentando se levantar. São as coisas feias da nossa vida. Estava lá em casa ontem. A Cris não está aqui não, né? Posso falar então. Estava lá em casa ontem. Aí, né? Estava lá, a gente estava no shopping lá. Aí eu estava enfim, teve um estressezinho lá, né, em casa lá, né? Eu e ela. Nada demais, gente. Nada demais, né? Aí, Maria Clara é muito engraçada, né? Aí a gente estava em casa. Gente, vamos ficar numa boa. Hoje é sábado, que jeitão da Maria Clara, né? Aí ela foi na mãe dele lá, que estava no quarto, estava na sala. Mãe, e aí? Para de implicar, mãe. Eu não sei o quê. Né? Não, mãe, desemburra a cara, mãe. Não sei o quê. Aí a Maria Cris falou, tá bom, Maria Clara, mas é de verdade? Não pode ter a manchinha preta no coração. Ela foi na sala, pai, para de implicar com a mamãe. Tá bom? Ela ficou lá em casa, Maria Clara. Cara, e no final também eu e Cris morrendo de rir da Maria Clara. Ela quebrou tudo, cara. Tudo. Aí, a manchinha preta às vezes está no coração. Gente, se a manchinha preta está no coração, fala para Jesus. Confessa para Ele. Sabe por quê? Você esconde a manchinha preta de mim. Mas você não esconde de Deus. Ele te conhece. Sabe quando você chega com um sorriso no rosto, mostrando para todo mundo, está tudo muito bem, mas por dentro está chateado, quebrado, não é nada daquilo. Cara, você me convence, eu te convenço. Cara, mas Deus fica olhando para a gente. Não vou dizer que Deus dá risada, porque Deus não vai fazer isso com um momento, às vezes, duro da nossa vida. Mas Deus fica olhando, meu filho, eu te conheço. Fala comigo. Fala para mim. A manchinha preta está no coração. Eu sou a videira verdadeira. Estar na videira é fundamental, irmãos. Sabe por quê? Estar na videira é a garantia de que seremos podados nessa vida. Às vezes a poda dói. Irmãos, Deus não castiga, mas Deus corrige os filhos que ama. Deus te ama, e se Ele te ama como eu sei que ama, Ele vai corrigir você. Ele vai podar você. Agora, aqueles que não estão dando frutos, porque não são ramos verdadeiros, legítimos da videira, Deus poda e lança no fogo. Abre o olho. Se você está brincando com Deus, abre o olho. Não sou eu que digo. Você sabe que eu não tenho vocação para fazer terrorismo na igreja,
Mas se você brinca com Deus, abre o olho, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, você sabe a palavra. Ele é o bom pastor, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nem a tribulação, nem o problema, nem a dureza, nem o vale, nada falta. Nada, Bia, nada falta. Mas tem esperança, sabe por quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E o salmista termina o salmo dizendo: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu ia continuar: Salvador, Senhor, tu és tudo para mim, tu és meu Deus de paz. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, verso 2, esse disse Deus é o logos de Deus, a palavra criadora de Deus, o fiat divino, no momento, na fração de tempo, ou antes do tempo mesmo, quando Deus cria tudo, através da sua palavra, o verbo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que um dia assumiu a forma humana e viveu entre nós. Ele é o alfa e é o ômega. A Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar, na consumação da história, e Ele vai buscar, voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Dizia para uma irmã ontem, que mandou uma mensagem, um pouco em crise, né, por conta de uma pessoa que ela conhece, e ela queria orar declarando a cura, perguntando a minha opinião sobre isso. Eu conversei com ela sobre isso, o que eu penso sobre isso. Ela perguntando se havia na Bíblia casos de Deus, de pessoas terem orado com fé, pedindo cura, e Deus não ter respondido. Eu explanei para ela algumas coisas, falei que tem sim, provei na Bíblia para ela, mas o ponto não é esse, né? O ponto é o seguinte: eu falava para ela o seguinte, que minha irmã, por que tanto medo da morte? Por que tanto medo da morte? Por que prender tanto, querer prender tanto uma pessoa aqui, às vezes sofrendo? Por que esse medo da morte? É aquilo que o Piper diz num dos seus textos, das suas meditações. Por que você está com tanto medo? Se a pior coisa que pode te acontecer é a morte, e ela foi vencida por Jesus na cruz do Calvário, para que tanto medo? O apóstolo Paulo diz: se você vive, é para o Senhor que você vive. Se você morre, é para o Senhor que você morre. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Gente, o cristão não precisa ter medo da morte. A Bíblia diz que ao fecharmos os olhos aqui, nós abriremos na eternidade, na glória ao lado do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu já queria partir e estar com o Senhor, queria morrer. Para ser mais claro, Paulo vai dizer: eu queria morrer. E ele fala assim: mas eu sei que eu tenho uma missão a cumprir ainda aqui, então eu sei que eu tenho que ficar mais um pouquinho. Meus irmãos, a vida é uma bênção, mas a morte, aos olhos do Senhor, é mais bênção ainda. Difícil dizer amém para isso, eu sei, para alguns. Ele é o alfa, é o ômega. A história vai acabar um dia. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23 diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Você não está sozinho, não. O Emanuel anda com você. Mas tem um detalhe: ele não quer ser apêndice, ele não quer ser chaveirinho na tua vida, né? Já viu? Tem gente que faz de Deus um chaveirinho, né? Está aqui penduradinho, aí fica balançando de um lado para o outro quando ele anda, né? Você peca, está balançando também, cometendo seus erros. Não, Ele quer ser o centro da sua vida. Deus presente em tudo, na sua mente, no seu olhar, no seu falar, no seu agir. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Cordeiro de Deus. João 1:29, no dia seguinte João Batista viu aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Não tem que matar mais animal,
não tem que derramar mais sangue, porque Ele é a consumação da história, Ele é o cumprimento da lei. Ele reduziu tudo em si. Ele foi o sacerdote e Ele foi a oferta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ele não é só Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5 vai dizer: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sinal de força, de autoridade, de poder, daquele que é o consumador da história. Ele é o Messias, o ungido de Deus. Ele é aquele que foi ungido, como está lá em Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. O texto vai dizer: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, presta atenção, carvalho de justiça, uma das árvores mais nobres, mais altas, de mais destaque numa floresta. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Jesus, ele foi o ungido de Deus, o Senhor, o Messias, o Salvador, aquele que restaura tudo e todos. Ele é a estrela da manhã. Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha. O sol não pode brilhar mais do que ele. Não existe outro sol, outra fonte de luz maior do que Jesus. Ele é a pedra angular. Lucas 20:17. Jesus olhou firmemente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra perfeita, o fundamento sobre o qual, quando a nossa vida é edificada, não tem como dar errado. Jesus termina o sermão da montanha justamente falando sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Ele diz que a casa que é construída sobre a areia, quando vem o vento, vem a água, vem a chuva e dá contra aquela casa, ela cai, porque foi construída sobre a areia. Mas quando a casa é construída sobre a rocha, pode vir o vento, podem vir as ondas, pode vir o que for, porque a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Jesus é a pedra perfeita, pedra angular, pedra que foi pedra de tropeço para muitos seus compatriotas judeus, e continua sendo pedra de tropeço ainda hoje para tantos que querem negociar o inegociável. Ele é a pedra angular. Meu irmão, minha irmã, a tua vida está edificada sobre essa rocha. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você já se rendeu a Ele? Você já derramou, botou o teu joelho no chão, pediu perdão pelos teus pecados, se rendeu ao Senhor? Jesus não é brincadeira. Jesus não é um apêndice. Jesus não é mais um. Jesus não é alguém que está ali para, quando eu tenho um problema, eu vou até Ele pedir socorro, porque Ele é mais um que pode me ajudar. Ele é o Senhor. Ele é o Verbo, como eu já lhes disse, o Verbo encarnado de João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, era Deus. Ele é o profeta, como foi declarado pela mulher samaritana, quando disse, vejo que tu és profeta, porque havia falado a respeito dela. E ele é profeta no sentido também de que ele é aquele que traz a sua palavra, a palavra de Deus. Ele é sacerdote,
porque o profeta é o representante de Deus entre os homens. O sacerdote já inverte, é o representante dos homens diante de Deus. Ele oficia diante de Deus e dos homens. Ele leva as orações dos homens para Deus. Hebreus capítulo 2, 17 vai dizer: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus é o sumo sacerdote que entrou nos santos dos santos em definitivo, levando todos os seus pecados, fazendo de você um ser inculpável, justificado por Ele. Ele é o líder servo de João 13, quando tira João é o único a relatar a cerimônia do lava-pés, enquanto os outros evangelistas vão relatar a Santa Ceia. Jesus disse que naquela noite, Jesus, sabendo quem Ele era, sabendo que tinha vindo do Pai, e que voltaria para o Pai, isso é lindo! Jesus sabia quem Ele era, Ele sabia da sua identidade, nada o que estava para acontecer poderia roubar dele essa convicção. Ele pega uma toalha, ele tira a sua capa, ele pega uma toalha, coloca a água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Ele foi o líder servo, referência a Isaías 53, o servo sofredor. Ele foi profeta, sacerdote e rei assentado no alto sublime trono, governando soberanamente o universo. Ele foi profeta, como já lhes disse, o próprio evangelho, as boas novas, o verbo encarnado, a mensagem. E ele é sacerdote que ofereceu-se como oferta, quando disse naquela cruz, no seu último brado: está consumado. Quando Jesus declara que está consumado, ali ele se coloca como a oferta sendo oferecida diante do Deus Santo, que não pode conviver e aceitar os nossos pecados. Ele se faz pecado por nós, não pecador, mas pecado por nós, para que o Pai pudesse nos aceitar de novo na sua presença. Irmãos, estou terminando, uma última palavra aqui nessa manhã. A religião, ela tem o seu papel, mas religião afasta o homem de Deus. Uma vez alguém falou o seguinte: se eu descobrisse que que o evangelho de Jesus não é uma verdade, estou tentando reproduzir aqui a frase, eu deixaria o evangelho e ficaria com Jesus. Para você poder entender, isso é impossível. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a questão não é a religião, a questão é Jesus. Meu querido e minha querida, ame Jesus, viva para Jesus, adore a Jesus. O Deus cristão é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como não tem crise de vaidade da Trindade, o Deus triuno decidiu soberanamente que Jesus, Ele seria exaltado nas alturas, e seria o objeto, digamos assim, se é que eu posso dizer para você entender, maior da adoração. Não tem jeito. Eu tenho visto muita gente que ama a religião, mas não ama Jesus. Eu tenho visto muita gente, eu tenho dificuldade com isso. Nós temos irmãos presbiterianos que amam mais a denominação presbiteriana do que Jesus. Brigam por causa do presbiterianismo, mas não brigam por causa de Jesus. Entre o presbiterianismo e Jesus, eu fico com Jesus. Entre a igreja e Jesus, eu fico com Jesus. Entre quaisquer outras coisas e Jesus, eu fico com Jesus. E você? Eu queria desafiar você nessa manhã, nessa tarde, a você sair daqui fazendo uma proposta no seu coração.
eu quero amar mais Jesus. Talvez tenhamos que primeiro confessar que nós não amamos Jesus. Talvez a gente precisa confessar que a gente ama mais a igreja do que Jesus, porque a igreja me faz bem, estar com as pessoas é legal, cantar louvores é bacana, mas meu irmão, minha irmã, sem amor profundo por Jesus, nada disso faz sentido. Pode fechar as portas. Pode fechar as portas, apagar a luz, que não serve de nada. É perda de tempo. Eu não quero que você perca seu tempo. O caminho está posto. Ninguém aqui é ignorante com relação a essa verdade. É tempo de olhar para dentro, fazer incursão na alma, se arrepender dos pecados, abandonar o pecado e entronizar Jesus na nossa vida. Eu termino essa mensagem só lembrando a você e reforçando o que eu já falei de certa forma. Jesus é fonte de vida. A religião tem o poder de nos transformar em cínicos. Sabia disso? E não teve gente que Jesus mais confrontou do que os cínicos fariseus. Religiosos. Conheciam a lei de cabo a rabo. Cumpriam os rituais, as festas, mas eram cínicos, porque a religião tem o poder de matar a alma e de fazer de nós pessoas cínicas, mas o Evangelho é o que produz vida abundante. E aí, a gente pode entrar naquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus, adoram o Pai, em espírito e em verdade. Amém? Olavo, Priscila, vem à frente, por gentileza. Queria pedir que você ficasse em pé. Sonhe seu coração. Pega esse tempo. Sonhe seu coração. Olhe para dentro. Pergunte para você mesmo se você ama Jesus. Quem é Jesus para você? Hoje eu te dei a oportunidade de conhecer aqui, ou ser lembrado de tantos aspectos na vida de Jesus, tantas características, tantos atributos, tantas definições de quem Ele é, do seu ser, do seu caráter. Olhe para dentro agora, vê se você o reconhece na sua vida. Se você